O redirecionamento de portas, ele deve ser feito sempre onde há roteamento IP, que é onde atua a função de mascaramento do NAT. Equipamentos que são bridge, como por exemplo uma torre wireless, que a maioria dos provedores usam em modo transparente, modo bridge, não precisa se preocupar com isso. Só que o redirecionamento de portas ele tem que ser feito em todos os equipamentos que fazem roteamento na rede. Por exemplo, imagine que você é um provedor de internet e você tem um endereço de IP válido só, que é do seu roteador principal. E você quer que um cliente seu quer acessar de fora da rede um sistema de câmeras que ele implantou na loja dele, por exemplo. Então imagine esse quadrado aqui como sendo um cliente. Tudo que está nesse quadrado aqui é um cliente só. Então vamos identificar aqui o que seria cada coisa. A gente tem a internet chegando primeiro aqui nesse roteador, depois a internet passa para o servidor PPPoE, que também é roteamento, e depois passa pela torre. Só que geralmente as torres wireless de provedores são modo bridge, então não tem roteamento nelas, são transparentes. Portanto, nessa situação, que é o caso da maioria dos provedores, eu pulo a torre. Então é como se o cliente tivesse conectado diretamente no servidor PPPoE. Então, do servidor PPPoE chega no cliente. Geralmente, num provedor de internet wireless, tem uma antena e a própria antena faz a conexão PPPoE, a própria antena faz o roteamento para o cliente. Então, nessa antena também tem roteamento, e dessa antena aí sim está ligado o sistema de câmeras do cliente, um DVR, por exemplo, né? Porque a antena faz um roteamento para uma faixa de IP que vai ser a faixa de IP local do cliente. Aqui na imagem, um exemplo bem simples, como se a gente tivesse um UbiKit, um AirGrid, né, sendo o receptor do sinal de internet, da antena, que consequentemente está ligado no servidor PPPoE. Então, por exemplo, o servidor PPPoE ele trabalha com os clientes na faixa 92.168.100. Então, vamos supor que o IP desse cliente do PPPoE seja o 92.168.100.55. Então, esse é o IP da antena do UbiKit que faz a conexão PPPoE com o provedor. Esse UbiKit, por sua vez, ele fornece a faixa local do cliente um 92.168.0. alguma coisa. Então, o IP do DVR do sistema de câmera é o 92.168.0.254, por exemplo, e trabalha na porta 34567. Aqui é só para ilustrar outros computadores do cliente que teriam na rede, né, com IP final 251 ou final 80, por exemplo, mas não importa. O importante para a gente aqui é a antena, é o DVR, né, que está conectado no UbiKit que faz roteamento. Então, apagando aqui, como que eu teria que fazer para fazer com que os acessos à câmera do cliente funcionem? Eu teria aqui, então, que fazer um redirecionamento de portas, primeiro ali no roteador, né, desde o roteador principal. Então, aqui no roteador principal, se esse cliente for o único que solicitar o acesso dessa porta, 3, 4, 5, 6, 7, eu não preciso preocupar com outras portas. Então, por exemplo, aqui no roteador principal, eu faria uma regra assim, olha, tudo que chegar com destino ao IP 200.251.46.2, na porta 34567, que é a porta do DVR, ele vai direcionar para 10.0.0.2, que é o servidor PPPoE, na porta 34567 também. Então, tudo que chegar com destino à porta que o cliente pediu, vem do roteador para o servidor PPPoE. No servidor PPPoE, a gente faz a mesma coisa. Tudo que chegar com destino à porta 34567 vai direcionar para a antena do cliente, 192.168.100.55, que é o IP do PPPoE do cliente, que a antena dele está conectando. Se a responsabilidade da antena for sua, também tem que mexer na antena. Se for do cliente, ou se o IP chegar diretamente a algum equipamento do cliente, aí não tem problema, você termina por aqui, né? A porta passa de um roteador para o outro e do servidor PPPoE para o cliente.
Agora, se o ubiquit dele faz o roteamento da interface WAN PPPoE para a rede local do cliente, está em outra faixa de IP, tem que fazer o redirecionamento aqui também no ubiquit. A gente configuraria lá no ubiquit tudo que chegar na porta 34567 direciona para o IP do DVR, o 92.68.0.254. E aqui a gente finaliza. Tem que fazer o redirecionamento em todos os equipamentos onde há roteamento. Nesse caso aqui, três. O roteador do cliente, que seria uma antena, por exemplo, um ubiquit, um CPE, o servidor PPPoE e o roteador principal da rede. Nesse caso, então, três direcionamentos.